Vamos iniciar a segunda parte em nome do Senhor Jesus. Esta segunda parte terá 6 horas e 9 minutos de duração, divididas em 6 etapas. Esta primeira etapa terá 1 hora e 16 minutos de duração. Muito bem, como nós já falamos na primeira parte, quando o Senhor Deus planejou fazer esta terra, devido a tudo o que aconteceu no céu, ele planejou que esta terra iria passar por 4 eras diferentes. Primeira era, de Adão até Moisés. Segunda, de Moisés até Cristo, a qual foi o tempo da lei de Moisés. Terceira, a era do Evangelho, a qual é essa que nós estamos vivendo hoje. E quarta, o milênio. Então, irmãos, nesta segunda parte, nós iremos falar sobre 2 assuntos diferentes. Primeiro, como o Senhor Deus criou todo este universo e esta terra. E segundo, falaremos sobre cada uma dessas 4 eras, qual a relação que cada uma delas tem com o céu, como também falaremos sobre todos os anjos que moravam no céu e que pecaram. Quem é quem aqui na terra? Vamos então para o nosso primeiro assunto, o qual é como o Senhor Deus criou todo este universo e esta terra. Muito bem. Os irmãos, imaginem um irmão em frente à sua casa, no portão. Vamos dizer que ele tem em suas mãos um relógio, um cronômetro, e aí ele irá ligar o cronômetro e irá sair andando. Daqui meia hora ele pare de andar e desligue o cronômetro. Vamos medir quanto foi que ele andou. Vamos dizer que ele tem andado 2 quilômetros. Está escrito que carne e sangue não entram no céu. Mas vamos dizer que o Senhor Deus abrisse uma exceção e levasse esse irmão no céu, neste corpo, com este cronômetro na mão, e lá ele fosse repetir a mesma experiência. Ele chegaria lá, ligaria o cronômetro e sairia andando. Depois de meia hora, ele desligaria o cronômetro e pararia. Quanto foi que ele andou? Seriam 2 quilômetros a mesma coisa. Só que esta meia hora que ele ficou no céu, aqui embaixo, passaram-se 20 anos. Mas por quê? Vejamos bem. Vamos imaginar 2 famílias que sejam muito amigas e estejam sempre juntas. Vamos dizer que uma delas se mudasse para a Europa e ficasse lá 30 anos sem retornar aqui. Quando essa família retornasse, seria a mesma coisa? Não seria. Nós deixamos no céu muitos laços de amor, laços de amizade, e isso é uma coisa muito forte. Os irmãos então imaginam se nós tivéssemos que nos separar deles por 10 ou 20 mil anos. O que aconteceria? Seria um grande sofrimento para eles que estão lá. Então o Senhor Deus, que é sábio, o que ele fez? Ele criou todo este universo em uma outra frequência de tempo. Então, por exemplo, o Senhor mostrou, revelação de Deus, que, quando ele deu a ordem para que fosse criado na terra toda a vegetação que há, aqui na terra foram necessários 270 mil anos. Só que este tempo, para quem morava no céu, foram somente 5 horas e 35 minutos. Revelação de Deus. A ciência diz que esse universo já possui 13 bilhões de anos. Eu orei a Deus e consultei o Senhor sobre isso. E o Senhor respondeu que é verdade. São 13 bilhões de anos mesmo. Aí então eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, esses 13 bilhões de anos que se passaram aqui embaixo, para quem mora no céu, o que significou esses 13 bilhões de anos na frequência de tempo do céu? O Senhor mostrou que para quem mora no céu, esses 13 bilhões de anos que se passaram aqui foram como se fosse 1 ano e 2 meses para nós. Sabedoria de Deus. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que vive aqui nessa terra 60 anos, no horário do céu, ela passou somente 1 hora e meia.
Ninguém vai sentir falta dela no céu. Está claro? E a palavra fala sobre isso. Leitura número 38. Salmos 90, verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Leitura número 39. Eclesiastes 3, verso 15. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Isto significa o seguinte: a semana que vem para nós é futuro, mas no céu é tão rápido que já passou. E essa questão de frequências de tempos diferentes, a ciência comprova isso. Só que se nós perguntarmos sobre isso para um cientista, para um físico, certamente ele nos dará explicações complexas com equações matemáticas enormes. Porém, o Senhor revelou tudo isso de uma maneira tão simples que eu entendi e os irmãos irão entender também. Quando nós chegarmos na terceira parte, o Senhor dará a graça de falarmos sobre isso. E aí então os irmãos passarão a entender. Esta questão de frequências de tempo diferentes, os irmãos passarão a entender por que os dias hoje estão mais curtos, pois é inegável que até as criaturas estão afirmando. Enfim, os irmãos entenderão a mecânica da coisa. Porém, agora na segunda parte, ainda não. Quando nós chegarmos na terceira parte, o Senhor dará a graça de passarmos tudo isso para os irmãos. Muito bem. Diz na palavra de Deus: a letra mata, mas o espírito vivifica. Mas os irmãos já chegaram a pensar nisso? A letra mata. Isso significa que ler a Bíblia pode matar a alma. Mas então por que Deus permitiu que a Bíblia fosse montada dessa maneira? Simplesmente porque não foi da vontade de Deus que os cientistas pegassem a Bíblia e admitissem que a Bíblia está certa. Não foi da vontade de Deus que os cientistas transmitissem fé para a humanidade. A Bíblia, por vontade de Deus, ela foi montada com 2 objetivos. Primeiro objetivo, servir de luz para aqueles que são de Deus. E segundo objetivo, servir de tropeço para aqueles que não são de Deus. Prova disso. Os irmãos podem observar que quase todas as religiões se baseiam na Bíblia. Os católicos romanos se baseiam na Bíblia, os testemunhas de Jeová se baseiam na Bíblia, os espíritas se baseiam na Bíblia. E se nós lermos a Bíblia com os olhos da carne, nós já veremos problemas logo no primeiro capítulo. Os irmãos querem ver? Leitura número 40. Gênesis 1, verso 1 ao 5. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Aí então agora eu pergunto, que luz que era essa? Muita gente imagina que quando Deus disse haja luz, ele criou o sol. Mas não, o sol foi criado no 4º dia. Outros acreditam que quando Deus disse haja luz, ele criou o filho dele, o Senhor Jesus. Também não. O Senhor Jesus, ele é o primogênito da criação. Ele foi criado antes dos céus, antes da terra. Os irmãos querem ver um outro problema? A ciência diz que aqui na Terra existem 2 supervulcões, e se um deles entrar em erupção, será o fim da vida na Terra. Por quê? Porque ele irá soltar tanta fumaça que irá bloquear a luz do Sol. Consequentemente, a luz do Sol não conseguindo penetrar nesta camada de poeira, a Terra irá virar uma pedra de gelo, e toda a vida que tem aqui morrerá. Isso não vai acontecer. Mas então eu pergunto, o que aconteceria com a vida na Terra se Deus apagasse o Sol? Certamente,
a terra viraria uma pedra de gelo e toda a vida que tem aqui morreria. Então, como que está escrito que no terceiro dia Deus criou toda a vegetação que tem na terra e só no quarto dia é que foi fazer o sol? Não é uma contradição? Por isso que os cientistas pegam a Bíblia e falam, está errado, não é possível. Mas agora nós iremos ver com os olhos do Espírito, e aí os irmãos irão ver que não tem nada errado, está tudo certo. Muito bem. No primeiro verso da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então agora os irmãos vejam bem. Este verso fala que Deus criou os céus e a terra, só que ele não explica como foi que o Senhor Deus fez isso. Aqui só fala que ele criou, mas não explica como. Como nós falamos na primeira parte, no princípio, quando Deus iniciou a sua obra de criação, o plano de Deus era somente criar o céu, um reino habitável, enfim, não era plano de Deus criar este universo e nem esta terra. Tudo isso aqui embaixo ele teve que criar devido ao que Lúcifer aprontou no céu. Nós falamos também que antes de Deus iniciar a sua obra de criação, dali para trás, quem era Deus? O que Deus fazia? Isso é um mistério eterno, o qual nunca ninguém soube e nem saberá, a não ser o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Muito bem, voltando ao início. Quando Deus resolveu criar o céu, um reino habitável, o primeiro ser que ele criou foi o Senhor Jesus, o qual era o primogênito de toda a criação. O Senhor mostrou que a partir do momento em que ele gerou o seu Filho, se fosse no nosso tempo, ou seja, se fosse na frequência de tempo da Terra, desde o dia em que ele criou o Senhor Jesus até o dia em que ele iniciou a criação do céu, passaram-se 17.000 anos. Mas, neste período de 17.000 anos, além deles terem planejado como seria o céu e tudo o que nele há, o Senhor mostrou que neste período eles tiveram muitas atividades, além de terem planejado como seria o céu. Só que isso, irmãos, também é um segredo eterno. Somente eles é quem sabem deste mistério. Muito bem. Chegou então o momento em que eles iriam iniciar a construção do céu. E foi então quando o Senhor Deus criou o céu e tudo o que nele existe. Depois então de nós termos vivido no céu o equivalente a 62 bilhões de anos aqui na Terra, foi que aconteceu tudo aquilo que Lúcifer aprontou no céu. Enfim, tudo aquilo que nós já falamos na primeira parte. Foi aí que Deus resolveu criar esta terra e este universo. Vamos então agora, irmãos, deixarmos de lado o céu e vamos nos focar somente na criação deste universo e desta terra. Então agora eu irei passar para os irmãos o que o Senhor mostrou sobre como que ele construiu todo este universo, como também esta terra. Enfim, tudo o que ele fez, o qual o primeiro verso da Bíblia não fala. Isso que eu irei falar agora para os irmãos, eu orei a Deus, depois eu me deitei em um sofá, o Senhor começou a me visitar e eu comecei a assistir como se fosse um filme. E nesta visão, o Senhor me mostrou como foi que ele construiu todo este universo. E é isso que eu irei passar para os irmãos agora. Os irmãos sabem que a ciência comprova que matéria é energia concentrada. O cientista Albert Einstein, o pai da bomba atômica, provou isso na teoria da relatividade. Einstein provou o seguinte: matéria é energia concentrada. Porém, é uma concentração tão grande de energia que, segundo ele, se nós pegássemos um copo d'água e fizéssemos com que esta água deixasse de ser matéria e se transformasse em energia, seria tanta energia que daria para abastecer uma cidade como Londres de energia elétrica durante 30 dias.
Se nós pegarmos um pedaço de qualquer tipo de matéria, como por exemplo uma pedra, os irmãos imaginem se existisse uma máquina a qual pegaria esta pedra e iria fazer o seguinte: iria quebrá-la no meio, metade jogaria fora, a outra metade cortaria no meio, metade joga fora, a outra metade cortaria, e assim fosse. Iria chegar um ponto em que iria ficar um pedacinho tão pequeno que só seria possível vê-lo em um microscópio, e a máquina continuaria cortando. Iria então chegar em um ponto em que sobraria uma última partícula que não daria para ser dividida. Esta partícula chama-se átomo. Então, irmãos, tudo que existe no universo, tudo que existe nesta Terra, enfim, na natureza, tudo é constituído de átomos. Até há poucos dias, a ciência considerava que o átomo é a menor partícula da matéria. E o Senhor mostrou que não. O Senhor mostrou que o átomo, ele não é matéria, e sim, ele é energia. E agora, irmãos, há poucos dias, a ciência acabou descobrindo que o átomo realmente é energia, ele não é matéria. Então agora os irmãos vejam bem. Um átomo, ele é constituído de um núcleo, e no meio deste núcleo existem prótons e nêutrons. E em volta do núcleo, circundando o núcleo, existe um terceiro elemento que se chama elétrons. Os prótons que estão dentro do núcleo possuem carga positiva e os elétrons que estão circundando o núcleo possuem carga negativa, o qual é o princípio da eletricidade. Então agora os irmãos vejam bem. Se os átomos não são matéria, e sim são energia, então como que Deus criou toda essa matéria que é o universo? O Senhor mostrou. O Senhor mostrou que quando Ele começou a construir este universo, de Deus saiu uma energia tão grande, uma energia tão incomensurável, constituída de átomos. Que o Senhor mostrou, revelação de Deus, que em toda esta energia existiam 160 tipos de átomos, coisa que a ciência não sabe. E o Senhor mostrou também que em todos esses átomos, todos os elétrons que giravam em torno dos núcleos, a velocidade em que eles giravam era de 1.680 km por segundo. E aí, o que o Senhor Deus fez? Simplesmente, Ele aumentou a velocidade dos elétrons de 1.680 km por segundo. Ele acelerou essa velocidade, fazendo com que ela chegasse a 362 mil quilômetros por segundo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, devido a toda esta aceleração dos elétrons, criou-se um magnetismo, e por causa deste magnetismo, os átomos se ajuntaram, se concentraram de uma tal forma que foi criada a matéria. Então, para ficar mais claro para os irmãos entenderem, vamos imaginar um ventilador que esteja desligado. Ele estando desligado, nós podemos tranquilamente colocar o dedo entre as hélices, não podemos? Agora, liga o ventilador. Aí nós já não poderemos mais colocar o dedo entre as hélices, não é verdade? Então, foi por esta razão que a energia concentrada ficou sólida, ficou palpável. Mas nem por isso que a matéria deixa de ser energia, energia concentrada. E aí, irmãos, toda essa energia concentrada formou uma pedra única. O universo passou a ser uma única pedra, cujo tamanho era incomensurável. E aí o que o Senhor Deus fez? Ele acelerou novamente a velocidade dos elétrons, a qual, neste momento, giravam a 362 mil quilômetros por segundo. O Senhor Deus acelerou até 420 mil quilômetros por segundo. E aí o que aconteceu? A matéria não resistiu e houve uma explosão.
aquela explosão a qual a ciência chama de Big Bang. Então os irmãos imaginem uma pedreira. O que aconteceria se nós pegássemos 50 quilos de dinamite e provocássemos uma explosão? Iria voar milhões, bilhões de pedras de todas as formas, de todos os tamanhos. Quando aconteceu essa explosão do Big Bang, voou, mas não foi milhões e nem bilhões de pedras, não. Foi um número de pedras incandescentes, o qual o homem não sabe falar. Pedras de todos os tamanhos, de todas as formas. Foi aí então que o Senhor Deus pegou uma pedrinha e falou: esta daqui será a terra por onde irão passar toda aquela terça parte do céu que se contaminou. E aí, o que o Senhor Deus fez? Ele mexeu na composição química e física desta pedrinha e deixou com que ela ficasse ali parada para que ela esfriasse. E como nesta pedrinha existiam 160 tipos de átomos, o Senhor Deus retirou dela 28 tipos de átomos, deixando-a somente com 132 tipos de átomos, que é o que existe aqui nesta Terra. No tempo em que eu estudava, nos anos 60, até aquela época, os cientistas já haviam descoberto 98 tipos de átomos. De lá até hoje, eles acabaram descobrindo mais 20 tipos de átomos. Então hoje, a tabela de átomos, a qual nós chamamos de tabela periódica, ela contém 118 tipos de átomos. Só que ainda faltam 14 tipos de átomos para os homens descobrirem. Por quê? Porque aqui na Terra o Senhor Deus deixou 132 tipos de átomos. Então, irmãos, toda esta matéria que existe no universo, aqui na Terra, tudo isso nada mais é do que combinação de átomos. Então, por exemplo, se nós pegarmos 2 átomos de hidrogênio e misturarmos com 1 átomo de oxigênio, eles irão se transformar em água. Voltando então a falar do remanejamento que Deus fez nesta pedrinha, além de mexer na composição física e química dela, o Senhor diminuiu a velocidade dos elétrons, a qual, quando houve a explosão do Big Bang, estava em 420 mil quilômetros por segundo. Então aqui nesta Terra, o Senhor baixou essa velocidade para somente 300 mil quilômetros por segundo. Por quê? Ciência de Deus. Só para que os irmãos possam ter uma visão mais clara do que é esta concentração de energia, o que é a Terra, eu perguntei para o Senhor: Senhor, em uma moeda de R$1, quantos átomos existem dentro desta moeda? E o Senhor respondeu. O Senhor respondeu que dentro de uma moeda de R$1 existe uma quantidade tão incomensurável de átomos, o qual dá um número que o homem não sabe falar. E este número é o seguinte: os irmãos escrevam o número 3, depois coloquem 660 zeros. É esta a quantidade de átomos que existe dentro de uma moeda de R$1. E o Senhor mostrou que esta quantidade de átomos é uma energia tão grande que daria para fazer com que um Boeing 747 faria com que ele pudesse voar 120 mil quilômetros, ou seja, ele poderia dar 3 voltas em torno do planeta Terra. Então agora, os irmãos imaginem que nós pegássemos 2 bolas do mesmo tamanho, só que uma feita de algodão e a outra feita de ferro. O que acontece neste caso é que a concentração de átomos é muito maior na bola de ferro do que na bola de algodão. Então por isso que a bola de ferro é muito mais pesada, ou seja, não é isso. Cientificamente falando, o que acontece é que o magnetismo que existe no planeta Terra, ele irá atrair com mais força a bola que tiver maior concentração de átomos, ou seja, a bola de ferro. Esse magnetismo, irmãos, chama-se força da gravidade. Agora, irmãos, por que
que o Senhor Deus está dando de falar sobre esta parte científica da criação do universo. Mas lá na frente, os irmãos irão saber. Muito bem. Nós já falamos que quando aconteceu a explosão do Big Bang, o Senhor Deus pegou uma pedrinha, a qual iria ser a Terra, mexeu na composição química e física dela e a deixou ali para que ela esfriasse. E aí, o que foi que ele fez enquanto a Terra esfriava? Enquanto essa pedrinha esfriava, ele começou a construir esse universo. Foi então quando ele pegou uma outra pedra, arredondou ela, transformou em plasma, uma estrela. Pegou uma outra pedra, arredondou, mexeu na composição dela, colocou em órbita em torno da primeira. Pegou outra, foi arredondando, foi montando, até que ele montou a primeira galáxia, com mais de 400 bilhões de astros. Quando eu falo assim, que Deus pegou uma pedra, arredondou, colocou ali, é só para os irmãos entenderem, porque na realidade o que aconteceu foi o seguinte: o Senhor Deus, pelo seu poder, ele pegava assim de milhares de pedras de uma vez só e ia remanejando tudo. Quando o Senhor Deus acabou de construir essa primeira galáxia, ele começou a fazer as outras galáxias. E aí então ele construiu todo esse universo. Ele só não fez a nossa galáxia, que é a Via Láctea. Os cientistas já detectaram, através do telescópio Hubble, que neste universo existem mais de 400 bilhões de galáxias. Foi quando então eu orei e perguntei ao Senhor, e ele respondeu que na realidade ele criou nesse universo 532 bilhões de galáxias. Nessas alturas, no nosso tempo, já haviam passado 8 bilhões e meio de anos. E aí então, nessas alturas, aquela pedrinha que Deus havia colocado ali para que ela esfriasse, já havia esfriado. E, devido à mexida que Deus deu na composição química e física dela, toda a face dela virou água. Só aí então é que se cumpriu o primeiro verso da Bíblia, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando, no primeiro verso da Bíblia, diz que o Senhor Deus criou os céus e a terra, os irmãos observem que aqui está escrito que foram criados primeiro os céus e somente depois a terra. Então agora os irmãos observem quantas coisas o Senhor Deus criou entre criar os céus e criar a terra. Aí então disse Deus: haja luz. Que luz que era essa? Os irmãos imaginem se nós comprássemos um terreno para construirmos um prédio. O terreno está ali, está preparado. Antes de iniciarmos a construção, qual é a primeira coisa que nós teremos que fazer? Uma planta, um projeto. Então, quando Deus disse haja luz, ele quis dizer: haja um projeto para tudo isso que eu irei fazer aqui na terra. Então, irmãos, foi nesse momento, foi nesse dia que Deus planejou como seria a terra, a vegetação, os animais, a nossa passagem pela terra. Se os irmãos crerem, até o fato de os irmãos estarem escutando essa gravação agora foi planejada por Deus naquele dia em que ele disse haja luz. Porque Deus, ele não adivinha o futuro. Ele faz o futuro acontecer do jeito que ele quer. É diferente. E mais, neste momento em que Deus disse haja luz, além dele querer dizer haja um projeto, ele pegou aquela pedrinha, arredondou ela e colocou ela numa posição do universo que ela passou a receber luz das estrelas uniformemente. O Senhor mostrou isso. A Terra não estava aqui nessa posição que ela está agora. Ela estava em outra posição. Desta maneira, a Terra passou a receber luz das estrelas, ela não girava, e sendo assim, deu condições de o Senhor Deus começar a trabalhar a Terra. E não foi só isso. Aí também tem uma parte espiritual envolvida. Quando Deus disse haja luz, ele também estava definindo em seu projeto quem seria a luz dos homens, o Senhor Jesus. E também ele estava separando todos os que pertenceriam a esta luz, os que foram fiéis,
daqueles os quais pertenceriam às trevas, os traidores, os filhos do diabo. Então foi por isso, irmãos, que o Senhor disse: haja separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que a luz era boa, o que quer dizer, e viu Deus que o seu projeto, tanto material como espiritual, era bom. E aí então foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Dia não significava 24 horas ou 1000 anos, porque nessas alturas o Senhor Deus ainda não tinha feito essa regulagem de frequência de tempo, ou seja, deixando com que ficasse um dia no céu e 1000 anos aqui na terra. Essa regulagem de frequência de tempo o Senhor Deus fez somente no quinto dia, revelação de Deus. E sendo assim, dia significava um período, uma etapa. Como Deus criou tudo em 7 dias, então foram 7 etapas. Este primeiro dia, primeira etapa, o Senhor mostrou que ela durou no nosso tempo 2.810.000.000 de anos. Revelação de Deus. Passamos então para o segundo dia, para a segunda etapa. Quem foi que escreveu Gênesis? Foi Moisés, quando ele estava no Monte Sinai. E o Senhor mostrou, revelação de Deus, que ele fez com que Moisés assistisse como se fosse um filme. E nessa visão, o Senhor mostrou para Moisés como foi que ele construiu todo esse universo. Só que aí um detalhe. O Senhor Deus permitiu que Moisés interpretasse e escrevesse tudo de acordo à sua interpretação. Para quê? Para confundir o homem. Então, irmãos, vamos ler na Bíblia o que foi que Moisés escreveu a respeito desse segundo dia. Leitura número 41. Gênesis 1, versos 6 ao 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Então agora eu pergunto, alguém entendeu alguma coisa? Não é confuso? Mas foi de propósito, permissão de Deus, para confundir o homem. Então agora os irmãos vejam o que foi que o Senhor mostrou a respeito deste segundo dia. Eu vi uma reportagem que nos anos 50 explodiu um vulcão no meio do Oceano Pacífico e este vulcão começou a jogar tanta lavas para cima que acabou se formando uma ilha. E com o tempo essas lavas esfriaram e aí os pássaros começaram a levar nas patinhas sementes de árvores. E hoje é uma ilha que tem vegetação. Então agora os irmãos olhem o que foi que o Senhor mostrou a respeito do segundo dia. O Senhor Deus fez explodir no meio da água 155.000 vulcões, que começaram a jogar lavas para cima e acabaram formando uma ilha, um continente. Porque os irmãos sabem que no princípio não existiam América, Europa, África. Era um continente só. E aí foi que Moisés viu separação entre águas de um lado, águas de outro, de maneira que apareceu a porção seca. Foi também quando ele viu a separação entre águas e águas, isto é, separação entre as águas salgadas e as águas doces. E aí, os gases dos vulcões, mais a água do mar que evaporava devido à luz das estrelas, mais meteoros que andaram caindo aqui, foi que se formou esta expansão, a qual Moisés chamou de céu, que é este azul, a nossa atmosfera. Aliás, a gente também chama de céu. E quando Moisés diz que ele viu separação de águas que estavam embaixo da expansão e sobre a expansão, ele não viu nada demais. O que ele viu foi a água do mar embaixo e as nuvens carregadas de água em cima. Só que por permissão de Deus, ele escreveu de uma forma que confunde o homem, mas foi de propósito.
Vamos dar uma pausa para que os irmãos vejam a sabedoria do nosso Deus em suas criações. Leitura número 42. Eclesiastes 1, verso 7. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para aí tornam eles a correr. Os irmãos já pensaram nisso? Quantos milhares e milhares de rios e riachos existem no mundo, uns desaguando nos outros, até que finalmente toda essa água é jogada no mar. Rios gigantescos, como por exemplo o rio Amazonas, o rio Tapajós no Pará. Os irmãos sabem que o rio Tapajós, quando ele passa pela cidade de Santarém, assim como o rio Amazonas em determinados pontos, eles possuem mais de 20 quilômetros de largura. E, no entanto, toda essa água é despejada no mar dia e noite, e o mar nunca enche. Foi então, irmãos, que, como eu sou curioso, eu orei a Deus e perguntei ao Senhor: Senhor, como é que isso funciona? E foi aí que o Senhor mostrou-me, através de uma visão, que nos oceanos, naquelas profundidades em que o homem não pode chegar por causa da pressão, existem furos, buracos, os quais são verdadeiros encanamentos, nos quais a água do mar entra empurrada pela pressão, e esses encanamentos são, na realidade, veias, túneis de água que se espalham por todos os continentes. O Senhor mostrou que esta água, então, vai sendo conduzida para o continente, para o fundo da terra, e chega um ponto em que a temperatura da terra atinge 100 até 105 graus centígrados. Aí, nesse ponto, o que acontece com essa água? Ela ferve, evapora, sendo que o vapor continua seguindo por esses túneis, até um ponto em que a temperatura baixa, e aí esse vapor se condensa novamente, se transforma em água, porém água pura, água destilada. Essa água, então, continua andando pelos encanamentos, sendo que ela vai sendo enriquecida pelos minerais que existem na Terra, até um ponto em que ela sai fora da Terra, formando desta maneira as nascentes dos rios, com água 100% pura. Foi aí que eu perguntei ao Senhor: Senhor, uma água no fundo do oceano, a qual neste momento está entrando por um desses túneis, quanto tempo ela demora para chegar na nascente de um rio, como por exemplo, nas nascentes dos rios que formam o rio Amazonas? E foi então que o Senhor respondeu que para fazer todo esse percurso, essa água irá demorar 125 anos. E mais, o Senhor mostrou também que esse sistema abastece não somente as nascentes dos rios, mas também os lençóis d'água que existem no subsolo. Então, por exemplo, no estado de Goiás, na cidade de Caldas Novas, existe um desses lençóis d'água, só que esse é água quente, a qual vem até o interior de São Paulo, na região da cidade de Olímpia. Essa água, então, pode ser tirada à vontade, como é, que ela nunca irá acabar. Ou melhor, tem uma ressalva. Os irmãos imaginem uma caixa d'água. Imaginem que ela esteja sendo abastecida por um cano que jogue 50 litros de água por minuto. Se a saída de água desta caixa tiver uma vazão de até 50 litros por minuto, a caixa nunca irá se esvaziar. Agora, se a vazão for, por exemplo, 70 litros por minuto, o que vai acontecer? Aí, o reservatório fatalmente irá acabar. Por quê? Porque, embora a caixa não pare de receber os 50 litros por minuto, porém, ela não dará conta do consumo. Então, irmãos, é isso que acontece com esses lençóis d'água. Se não for consumido mais água do que ele recebe de reposição, esse lençol é perpétuo. Ele nunca acabará. Os irmãos vejam a sabedoria do nosso Deus. Este segundo dia, esta segunda etapa, revelação de Deus, o Senhor mostrou que ela durou no nosso tempo 1.160.000.000 de anos. Passamos então para o terceiro dia. O terceiro dia
foi aquele em que o Senhor criou toda a vegetação que existe nesta terra. Esse terceiro dia, no nosso tempo, demorou 270.000 anos. E aí então foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Entramos no quarto dia. Aí sim, o Senhor pegou uma outra pedra, transformou em plasma e colocou ali o Sol. Pegou a Terra que estava naquela posição, trouxe ela para cá, deu um movimento de rotação nela, deu um movimento de translação em torno do Sol. Pegou uma outra pedrinha, arredondou, mexeu na composição, colocou em órbita em torno da Terra, que é a Lua. Criou todos os planetas do nosso sistema solar, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, etc. E criou as estrelas, a nossa Via Láctea, a nossa galáxia. Os cientistas, eles supõem que a Via Láctea possui mais ou menos 400 bilhões de astros. Mas o Senhor mostrou que, na realidade, ele construiu na nossa galáxia, na Via Láctea, 475 bilhões de astros. Revelação de Deus. E sendo assim, o Senhor Deus completou a nossa galáxia, a Via Láctea. E aí então se cumpre o que foi escrito sobre o quarto dia. E criou o Senhor Deus dois grandes luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite. E criou as estrelas. Este quarto dia, no qual o Senhor criou a nossa galáxia, a Via Láctea, o Senhor mostrou que este período no nosso tempo demorou 447.000 anos. E aí então foi a tarde e a manhã do quarto dia. Entramos então no quinto dia. O quinto dia é aquele período em que a ciência chama de período Cretáceo, período Jurássico. Foi quando Deus criou toda a vida animal na Terra. E um detalhe, foi quando o Senhor Deus mexeu em todo esse universo e regulou essa frequência de tempo. Aí então, a partir desse momento, essa regulagem ficou da seguinte maneira: um dia no céu, 1000 anos aqui na Terra. 24 horas no céu, 1000 anos aqui na Terra. Foi aí então que o Senhor Deus começou a criar a vida animal na Terra. Só, irmãos, que foram milhões de espécies. O Senhor mostrou que neste período ele criou na Terra 25 milhões de espécies de animais. O Senhor Deus criou os peixes, criou os répteis, criou aquela cadeia alimentar, uma espécie comendo outra, para que fosse mantido o equilíbrio ecológico, indo parar no topo da cadeia alimentar os dinossauros. Realmente existiram animais gigantes. Só que aí, irmãos, um detalhe, revelação de Deus. O Senhor mostrou que quando ele deu a ordem para que a terra ficasse cheia de animais, em 2000 anos a terra já estava repleta de animais. Só que esse período, irmãos, revelação de Deus, o Senhor mostrou que ele durou 475 milhões de anos. Aí então me entrou uma curiosidade. Eu pensava assim, mas por que esse período demorou tanto tempo, 475 milhões de anos, e cheio de animais gigantes, animais até de 40 toneladas? Por que isso? Acontece o seguinte, irmãos, nessas alturas, Deus, pela sabedoria dele, ele já previu que entre a metade do século XIX e a metade do século XXI, a principal fonte de energia que iria mover a Terra seria o petróleo. E o petróleo o que é? Um combustível fóssil. Logo, ele é derivado de ossos de animais. Naquele tempo, irmãos, havia na Terra muitos movimentos sísmicos. E esses movimentos sísmicos, eles faziam o seguinte. Os irmãos imaginem se eu tivesse aqui na minha frente areia, mas bem planadinha. O que aconteceria se eu pegasse uma tábua e começasse a raspar essa areia? Ela começaria a virar até que formaria um monte. Então era isso que acontecia na Terra. Esses animais morriam, as ossadas ficavam na Terra, e aí então esses movimentos pegavam essas ossadas e levavam tudo lá para o fundo da Terra. Misturavam-se com os minerais, mais a caloria, e acabavam formando as jazidas de petróleo. Então, por isso, irmãos, é que esse período demorou muito tempo, 475 milhões de anos. Por quê?
porque precisava de muito osso para que fossem formadas as jazidas de petróleo que o mundo iria precisar. Isso também explica, irmãos, por que os animais eram todos gigantes, animais de 30, 40 toneladas. Lógico, quanto mais osso, melhor. Esses movimentos pegavam também florestas inteiras e levavam lá para o fundo da terra, que são as minas de carvão. Nos Estados Unidos, existem umas montanhas que ficam a 2.000 quilômetros longe do litoral, e no cume dessas montanhas são encontrados fósseis de peixes, animais marinhos. Por quê? Justamente esses movimentos pegavam a terra que estava no fundo do mar e iam levando lá para cima, o cume das montanhas. Os irmãos estão entendendo? E foi então desta maneira que Deus foi preparando a terra para a passagem do homem. A ciência diz que esta terra já possui 4,5 bilhões de anos. Não está fora, não, porque o Senhor mostrou que a idade da Terra é exatamente a seguinte: 4,445.717.000 anos. Então, os irmãos vejam que a Bíblia, a palavra de Deus, não é contra a ciência. Porém, por permissão de Deus, ela foi escrita de uma forma que confunde o homem. Após então esses 475 milhões de anos que se passaram, o Senhor Deus viu que as reservas de petróleo que haviam se formado já eram suficientes. Chegou então a hora de Deus colocar na terra o homem e esses animais, os quais existem hoje. Só que vejamos bem, o Senhor Deus não poderia fazer isso uma vez que a terra estava lotada desses animais pré-históricos, daquelas feras, daqueles animais gigantes. Por quê? Porque senão os dinossauros matariam tudo. Então o que foi que aconteceu? A ciência não sabe se foi um supervulcão que explodiu ou se foi um meteoro que andou caindo aqui. Porém, o Senhor mostrou que o que aconteceu na realidade foi que um meteoro caiu aqui na Terra e este meteoro provocou uma onda de choque tão grande que dizimou 97% de toda a vida animal que havia aqui na Terra. Só sobraram aquelas espécies as quais Deus queria que continuassem, como por exemplo o crocodilo. Aí então deu condições de Deus colocar sobre a face da terra o homem e todos os animais que existem atualmente. O Senhor mostrou, revelação de Deus, que desde o dia em que esse meteoro caiu aqui na terra até o dia em que ele criou Adão, passaram-se aqui na terra 66 milhões de anos. Foi então, irmãos, que eu orei a Deus e perguntei ao Senhor: Senhor, o ser humano, no início, tu fizestes apenas um casal, Adão e Eva, e dali surgiu toda a humanidade. Agora, e quanto aos animais? Porventura, tu fizeste somente um casal de cada espécie? Aí o Senhor respondeu que não. Disse o Senhor que para cada espécie de animal ele fez uma quantidade certa de casais. Aí, irmãos, somente para que pudéssemos ter uma ideia, eu perguntei ao Senhor somente sobre 4 espécies de animais. Quantos casais de cada uma o Senhor criou no princípio? Eu perguntei então: cachorro. O Senhor disse: 760 casais. Cavalos. O Senhor disse: 250 casais. Boi, vacas. O Senhor disse: 610 casais. E finalmente, leão. O Senhor disse: 65 casais. Isso, irmãos, só para que nós pudéssemos ter uma ideia de como o Senhor criou todas as espécies de animais. Diziam os nossos pais, pelo menos os meus falaram assim, que esta terra era um paraíso, não existia morte, que a morte só passou a existir depois que Adão e Eva pecaram. Não é verdade. O Senhor Deus criou essa terra como ela é hoje, um lugar perigoso, cheio de animais ferozes, uma espécie comendo outra,
um lugar onde o homem não teria condições de sobreviver. Por exemplo, se nós pegarmos hoje um homem e colocarmos ele sozinho na floresta amazônica, será que ele sobrevive? É difícil. Foi então quando Deus criou no Iraque um jardim, o Jardim do Éden, para que fosse colocado o homem ali, em segurança. Só que nessas alturas, o Senhor Deus, pela sabedoria dele, ele já previu um problema. Por quê? Porque vejamos bem, para que o homem passasse aqui por essa terra, teria que haver duas condições. Primeira condição, o Senhor Deus teria que desligar a sua lembrança do céu, porque senão, como está escrito, se os homens se lembrassem de onde eles vieram, todos voltariam para lá. Segunda condição, todos teriam que morrer para pagar aquele pecado, o pecado original. E sendo assim, o Senhor Deus previu que se Adão e Eva já fossem daqueles espíritos do céu, o homem começaria a se multiplicar sobre a terra, e quando chegasse a hora em que os homens começassem a morrer, fatalmente eles iriam se revoltar contra Deus. Por quê? Porque eles não estariam se lembrando do céu, e aí então o homem iria dizer: mas que Deus é esse que já fez a vida e já fez a morte? Isso é um Deus mau. Consequentemente, Satanás iria tirar proveito disso. Ele chegaria para o homem e iria dizer assim: vocês estão vendo por que eu me revoltei? Quer dizer, ele ia ficar de bonzinho e Deus de mau. Foi então quando o Senhor falou para Satanás: a tua semente vai ser introduzida na terra, porém, através do pecado, e eu não irei ficar com essa culpa. E foi então quando o Senhor Deus completou toda a sua obra de criação, inclusive quando ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva. E foi aí que teve início o 7º dia, o qual foi o descanso de Deus. Leitura número 43, Gênesis 2, verso 1 ao 3. Assim o céu, a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Este 7º dia também representa um período, uma etapa. Foi então, irmãos, que eu orei a Deus e perguntei para o Senhor: Senhor, este 7º dia, aqui na terra, em que época foi? Então, irmãos, o Senhor respondeu que este período de descanso, o 7º dia, ele se iniciou quando Adão estava com 200 anos. E este período, ele durou 600 anos. Ou seja, ele terminou quando Adão estava com 800 anos. Agora, este período no tempo do céu, isso significa que Deus descansou por mais ou menos 14 horas. Dando uma pausa, tiveram irmãos que me perguntaram: mas irmão, o que significa este descanso? Por acaso, este significa que o Senhor Deus, através deste descanso, ele estaria repondo aquela energia a qual ele utilizou-se para criar este universo? Não, irmãos. Vejamos bem. Quando, por exemplo, nós falamos que nós iremos descansar eternamente no céu, esta palavra descansar não é no sentido de repousar ou dormir. É a mesma coisa quando um irmão passa por uma prova muito prolongada e aí o Senhor lhe fala: agora eu irei te dar um descanso. Isso não significa dizer que o Senhor irá fazê-lo dormir. Isto é uma metáfora. Então, irmãos, quando a Bíblia fala sobre o descanso de Deus, ela está querendo dizer que naquele período de descanso, o Senhor Deus iria se despreocupar em relação à sua criação aqui neste universo, nesta terra. Está claro? Muito bem. Agora que o Senhor já nos fez saber como foi que ele criou este universo e esta terra, vamos então começar a falar a respeito da primeira era pela qual a terra passou, a qual foi de Adão até Moisés. E já vamos começar com um mistério. Os irmãos sabiam que Adão e Eva tiveram muitos filhos antes de pecar?
Sabiam disso? Não? Então vamos ler na Bíblia. Leitura número 44. Gênesis 3, verso 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Ela não ia ser mãe de macaco, mãe de ser humano. Os irmãos querem ver outra prova de que Adão e Eva tiveram filhos antes de pecar? Depois que eles pecaram, um dos castigos que Deus deu para a mulher foi o seguinte: multiplicarei as suas dores de parto. Se multiplicou, é porque já tinha, porque multiplicar por zero é zero. E agora, irmãos, revelação de Deus. O Senhor mostrou que Adão e Eva, eles pecaram quando eles estavam com 66 anos de idade, e nessas alturas eles já tinham 55 filhos, sendo 26 homens e 29 mulheres. E mais, quando eles pecaram, eles já possuíam 67 netos, revelação de Deus. E agora, mais um mistério. Os filhos de Adão e Eva e os netos ainda não eram daqueles espíritos do céu que haveriam de descer. Eram todos espíritos feitos para aqueles corpos, espíritos 0 quilômetro. E agora, outro mistério. Os filhos de Adão e Eva eram espíritos 0 quilômetro. Porém, o pai e a mãe, Adão e Eva, foram os únicos seres humanos que passaram pela terra que não tinham espírito. Eles eram puramente carne. Por quê? Porque Adão e Eva seriam a porta de entrada do pecado na terra. E o Senhor Deus não achou justo dar uma alma para eles e depois ter que condená-las. Então agora eu irei mostrar na Bíblia que Adão e Eva eram puramente animais. A Bíblia, principalmente no Velho Testamento, sempre que ela se refere a animais, ela chama de alma vivente. Leitura número 45. Gênesis 9, verso 9 ao 10. Essa parte se refere quando, após o dilúvio, Deus fez um pacto com Noé que nunca mais mandaria dilúvio sobre a terra. Então, olha o que está escrito aqui. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, desde aves, de reses e de todo animal da terra convosco. Lá na frente, o apóstolo Paulo falou. Leitura número 46. 1 Coríntios 15, verso 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Muitos irmãos acreditam que quando Deus fez Adão, quando ele soprou nas narinas de Adão, ele deu espírito ao homem. Só que não foi isso que Deus fez. Quando Deus acabou de fazer Adão, Adão era como se fosse uma estátua. Quando então Deus soprou nas suas narinas, o que aconteceu? Aconteceu que o coração começou a funcionar, os pulmões começaram a funcionar, enfim, Deus deu ao homem o fôlego de vida. Então, os irmãos vejam a confirmação disto na palavra. Leitura número 47. Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Foi então, irmãos, que o Senhor Deus deu uma ordenança para o homem, e falou assim: de toda árvore que tem no jardim, vocês podem comer. Agora, da árvore da ciência do bem e do mal, não. Os irmãos sabem que árvore que era esta? Muita gente imagina que era macieira, mas não. Isso é espiritual. De toda árvore que tem no jardim, vocês podem comer. Estão vendo aquele anjo? Pode conversar com ele, pode conversar com aquele outro. Aquele ali é a árvore da vida, Jesus Cristo, que toda tarde descia para conversar com eles. Agora, vocês estão vendo aquele é Lúcifer. Não dê ouvidos a ele. Os irmãos estão entendendo? É espiritual. E nessas alturas, o número dos moradores do Jardim do Éden
eram 124 pessoas. Por quê? Adão e Eva, mais 55 filhos e mais 67 netos. O ser humano, ele não poderia dar ouvidos para Satanás pelo seguinte: os filhos de Adão e Eva eram homens eternos. Jamais eles iriam morrer de doença e nem de velhice. Porém, eles saindo ali daquele lugar seguro, eles poderiam morrer afogado num rio, ou cair num despenhadeiro, ou uma fera pegar. Os irmãos estão entendendo? E os filhos de Adão e Eva não poderiam dar ouvidos a Lúcifer, porque senão, olha só o que iria acontecer. Satanás iria dizer para eles: por que vocês ficam somente aqui nesse jardim, tanto lugar bonito para conhecer? Porque certamente a intenção de Lúcifer seria matá-los. O Senhor mostrou que ele não deu autorização a Lúcifer para que tentasse nem os filhos e nem os netos de Adão e Eva. Ele tinha autorização somente para tentar o pai e a mãe, Adão e Eva. Uma outra coisa, somente Lúcifer é quem tinha autorização de Deus para entrar no jardim do Éden. Os demônios não tinham. Mas então o que os demônios faziam nessa época? Eles continuavam no céu em espírito. Eles vinham também aqui na terra, só que o jardim do Éden era blindado para eles. Eles não tinham acesso. E muitas vezes, por certo, Lúcifer deve ter chamado eles para conversar, e eles não obedeceram, não desobedeceram a Deus. E sendo assim, Satanás viu a necessidade de ter que enganá-los. E aí então o que foi que ele fez? Literalmente falando, ele se transformou numa serpente e começou a conversar com Eva. Foi então quando a serpente perguntou a Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Em outras palavras, Lúcifer perguntou: por acaso o Senhor Deus proibiu vocês de conversarem com todos os anjos que descem no jardim? Foi quando então Eva respondeu para ele: não, com os anjos nós podemos conversar. Nós só não podemos conversar com aquele anjo que está no meio do jardim, ou seja, Lúcifer, para que não morramos. Então a serpente respondeu: não, certamente vocês não morrerão. É porque Deus sabe que no dia em que vocês conversarem com ele, serão abertos os vossos olhos e vocês passarão a conhecer o bem e o mal. Serão iguais a Deus, iguais aos anjos. Conclusão: iludiu Eva, e o que foi que Eva fez? Foi lá e deu ouvidos a Lúcifer, começou a conversar com ele. Além de ter pecado, Lúcifer corrompeu ela, colocou a malícia, e o que foi que Eva fez? Se corrompeu, saiu dali, foi lá e contaminou o marido dela que era inocente. Os irmãos podem ver que até ali eles andavam nus e não tinha problema nenhum. A partir dali entrou a malícia e eles passaram então a ter vergonha de estarem nus. Entrou a maldade. Quando o Senhor Deus apareceu e chamou eles já estavam escondidos por vergonha de estarem nus. Foi então quando Deus perguntou a Adão: por que fizestes isso? Adão jogou a culpa em Eva e Eva jogou a culpa na serpente. Foi aí então que o Senhor Deus cortou a eternidade de Adão e Eva. De homens imortais, eles passaram a ser homens mortais. Leitura número 48. Então, irmãos, diz aqui em Gênesis 3, verso 23 e 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A maior parte dos irmãos acreditam que Deus fez isso para evitar com que Adão e Eva retornassem ao jardim. Só, irmãos, que o motivo não foi somente este. O problema foi o seguinte: ficaram dentro do jardim aquelas 122 pessoas, as quais eram os filhos e os netos de Adão e Eva de antes do pecado. Então, irmãos, esta proteção a qual Deus colocou ao redor do jardim, o objetivo principal foi
para guardá-los da influência dos demônios e de Satanás. E aqui, quando fala que Deus colocou uma espada inflamada rodeando o jardim, isso, irmãos, é simbólico. A palavra de Deus é uma espada, e o que o Senhor Deus quis dizer com isso é que a sua palavra circundava o jardim, impedindo com que os demônios e o próprio Satanás tivessem acesso. Essa espada foi simplesmente uma ordem de Deus para que eles não se aproximassem do jardim. E aí, irmãos, passou a haver na terra duas gerações de homens. Os imortais, que são os filhos e os netos de Adão e Eva, e os mortais, Adão e Eva. Adão e Eva continuaram procriando, e aí sim, começou a descer os espíritos do céu, que haveriam de descer. Então agora, irmãos, nós iremos falar primeiro a respeito do que aconteceu com os filhos de Adão diante do pecado. E depois, então, nós voltaremos atrás e começaremos a falar sobre os filhos que Adão e Eva tiveram depois que eles pecaram, os quais já eram aqueles anjos que moravam no céu. Começando então a falar sobre os filhos de Adão diante do pecado. Que ficaram no jardim. Aquelas 122 pessoas que eram considerados filhos de Deus. Diziam os nossos pais, pelo menos os meus falavam assim, que a terra era um paraíso, não existia trabalho, somente depois que Adão e Eva pecaram é que passou a existir trabalho. Não é verdade. Leitura número 49, Gênesis 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Tinha trabalho, sim. E aí então o que aconteceu? Aquele povo começou a se multiplicar e o Senhor Deus então mandou do céu um querubim chamado Melquisedeque. Para quê? Para que passasse a governar aquele povo. Então vamos ver o que a palavra fala a respeito de Melquisedeque. Leitura número 50. Hebreus 7, verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Isto significa o seguinte, que Melquisedeque foi um querubim que chegou aqui na terra, ele nem nasceu e nem morreu. Ele simplesmente se transformou num homem para passar a governar aquele povo, os filhos de Deus. Com a chegada de Melquisedeque aqui na terra para tomar o controle daquele povo, só aí então é que aquela espada inflamada, a qual Deus colocou para circundar o jardim e protegê-los, só aí que ela foi substituída pela proteção e pelo governo de Melquisedeque. Eles começaram então a se multiplicar, trabalhar a terra, e uma das leis que Melquisedeque colocou a mandado de Deus era o seguinte: vocês não se misturem com o povo do lado de lá, não peguem mulheres daquele lado. Por quê? Porque caso eles se misturassem, iria haver dois tipos de problemas. Primeiro, confusão genética. Iria misturar seres imortais com seres mortais. E segundo problema, iria entrar a corrupção que estava do outro lado. Há 500 anos atrás, aqui no Brasil, existia um punhadinho de índios. Hoje, olha a população. E isso aconteceu com eles. Por quê? Eles começaram a se multiplicar e quando chegou no ano de 1422, 1422 que eu falo é o seguinte: Deus criou Adão e Eva no ano 0, depois 1, 2, 3. E aí então, quando chegou no ano de 1422, o número desse povo já era, revelação de Deus, 811 mil, no geral, homens, mulheres e crianças. E foi aí então que aconteceu, no ano de 1422, que 936 homens, que eram considerados filhos de Deus, começaram a olhar do outro lado, acharem as mulheres bonitas, desobedeceram a Deus e começaram a pegar mulheres do outro lado. Pecaram, misturou seres imortais com seres mortais,
confusão genética. Consequentemente, foi quando começaram a nascer os gigantes na Terra. E sendo assim, como esses 936 homens levaram essas mulheres para junto do povo de Deus, essas mulheres levaram com elas os maus costumes, a corrupção, abominações. Consequentemente, esses maus costumes, essa corrupção, começou a se espalhar no meio dos filhos de Deus. Foi aí então que Deus se arrependeu de ter feito o homem, aquele homem, os filhos de Adão diante do pecado. E foi aí que Deus cortou a eternidade deles. Disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, a partir de agora, os seus dias serão de 120 anos. Então nós vemos, irmãos, que a partir deste momento, Deus cortou a eternidade deles e limitou a vida deles em 120 anos. Deles, mas do lado de lá não. Do lado de lá, os homens continuaram ainda vivendo 800, 900 anos. Centenas de anos depois, o pai de Abraão ainda viveu 400 e poucos anos. Vamos ler então o que a palavra fala sobre este episódio, a corrupção dos filhos de Adão diante do pecado. Leitura número 51, Gênesis 6, verso 1 ao 4. E aconteceu que, como os filhos de Deus se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão de 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Quando, neste ano de 1422, aconteceu este episódio, Melquisedeque, que havia chegado a esta terra no ano de 265, revelação de Deus, com a missão de governar os filhos de Adão diante do pecado, neste ano de 1422, devido a eles terem se corrompido, desobedecido a Deus, Melquisedeque os abandonou e retornou para o céu. Então, irmãos, o tempo em que Melquisedeque ficou nesta terra foi do ano 265 até o ano 1422. Centenas de anos depois, quando Melquisedeque apareceu para Abraão, ele já não morava mais nesta terra, e sim, ele só voltou aqui para conversar com Abraão. Tiveram irmãos que já me perguntaram: irmão, Deus é sábio e tudo o que ele faz é perfeito, está certo? Então, por que quando os filhos de Adão diante do pecado pecaram, Deus se arrependeu de ter feito o homem? O que acontece, irmãos, é que hoje, nos nossos dias, a palavra arrepender-se soa como se fosse um remorso, um arrependimento pelo fato da pessoa ter feito alguma coisa. Agora, no Velho Testamento, a palavra arrepender-se tinha também um outro sentido, o qual significava voltar atrás. Então, por exemplo, tem uma passagem em que o Senhor Deus fala: quando eu colocar em meu coração um intento de fazer o bem a uma pessoa, se esta pessoa for infiel, eu me arrependo do bem que iria fazer. Os irmãos estão entendendo? Então, quando o Senhor Deus disse que ele se arrependeu por ter feito o homem, ele simplesmente quis dizer que ele iria voltar atrás do seu plano. Bem, irmãos, chegamos então ao final desta primeira etapa da segunda parte com a ajuda de Deus.
Santo teu saber que nos fará vencer. Ó, faze-nos crescer na imagem de Jesus, que